Salve, salve, massa atleticana! Bom, hoje, dia 14 de fevereiro, tem duas datas interessantes, importantes da história do Atlético. Uma delas, que marca o final da participação do Atlético no torneio, na Copa dos Campeões de 1937. E um segundo, que lembra a data de aniversário, ou nascimento, de um grande goleiro, de um grande jogador que passou pelo Atlético nos anos 70, que é o Ladislau Mazurkiewicz, que nasceu nessa data no ano de 1945. O Mazurkiewicz, quando veio para o Atlético em 1972, foi, à época, uma grande contratação de nível internacional, goleiro de 2 Copas do Mundo até então, e que veio para melhorar o plantel do Atlético, aquela equipe que ainda tinha como base os campeões de 1971, que iria disputar a Copa Libertadores naquele ano. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Mazurkiewicz, mas a ideia aqui é lembrar os uruguaios, né, que são seus conterrâneos, que passaram pelo Atlético ao longo desses anos e que hoje se faz presente na figura do zagueiro Godin, que também foi uma contratação de nível internacional, zagueiro de Copa do Mundo, de grande reconhecimento, e que também foi uma excelente contratação, como fora o Mazurkiewicz à época. Bom, antes de citar o Mazurkiewicz, né, que é a razão em si do vídeo, eu gostaria de elencar de colocar esses jogadores, esses 13 que serão citados, em ordem cronológica. Então, antes de citar Mazurkiewicz, eu preciso citar, inclusive, o maior recordista uruguaio entre todos eles, que é o Héctor Cinqueneg, o gringo, que passou mais tempo vestindo a camisa do Atlético, entre os jogadores uruguaios, e que, por conta disso, também, evidentemente, é o jogador que tem mais jogos em função do tempo. O Cinqueneg jogou no Atlético entre 68 e 73, ele era lateral esquerdo, e ele fez 194 jogos com a camisa do Atlético, marcando apenas um gol. Mas, obviamente, o Cinqueneg era muito marcado principalmente pela consistência defensiva. Após o Cinqueneg, ou durante a passagem dele, né, porque quando esteve aqui em 73, até 73, chegou o Mazurkiewicz, que teve a sua chegada repleta de situações mirabolantes, inclusive para a assinatura do contrato. Tinha se acordado uma coisa anteriormente, quando chegou na sede de Lourdes, os empresários dele, à época, que quiseram colocar outras situações, outras circunstâncias, e o presidente, então, Nelson Campos, não aceitava as reivindicações, mas acabou que, ao fim de um longo dia de negociações e de várias reviravoltas, acabou dando tudo certo. Mas o que estreou na Copa Libertadores, acabou tendo um período no Atlético muito longo, em que ele fez bons jogos, grandes atuações, ficou marcado, mas infelizmente não tem nenhum título na sua passagem. Inclusive, eu disse que o Mazurkiewicz já chegou, já veio para o Atlético tendo jogado 2 Copas do Mundo, de 66 e de 70, e ele foi para a Copa de 74 jogando pelo Atlético. Depois que a Copa terminou, ele saiu do Atlético e foi jogar em outro lugar, mas ele foi para a Copa de 74, a sua terceira Copa, jogando pelo Atlético. Inclusive, ele é recordista, né, de jogos pela seleção uruguaia, o grande Mazurkiewicz. Após o Mazurkiewicz, na ordem cronológica, na ordem temporal, o zagueiro Oliveira, que também é um zagueiro de rara lembrança, de lembrança muito feliz, tanto pelo aspecto técnico quanto pelo aspecto de liderança. Ele veio jogar no Atlético entre 83 e 85, inclusive foi bicampeão mineiro. Uma passagem interessante, que em 85, quando ele foi campeão mineiro, ele começou como jogador, por um problema nas costas, um problema lombar, ele acabou encerrando a sua carreira. Pouco tempo depois de ter encerrado, pouco mais de 2 meses, ele voltou para ser treinador do Atlético e dirigiu o Atlético na reta final do Campeonato Mineiro. Então ele foi campeão como jogador, porque estava inscrito como jogador, mas terminou comandando o time como técnico, substituindo o Vicente Lage à época. Bom, posterior ao Oliveira, nos anos 80, teve uma lacuna de jogadores uruguaios no Atlético, e aí vem uma sequência de jogadores nos anos 90. Por ordem, Fernando Rosa, o Canaps e o goleiro Perkovic. O Fernando Rosa, lateral esquerdo, o Canaps, zagueiro, de lembrança trágica, e o Perkovic, goleiro, mas que também fizeram poucos jogos, todos eles. O Canaps foi quem jogou mais, até porque na época ele era titular da seleção uruguaia, mas também não deixou nenhuma lembrança. Depois dessa lacuna, entre 93 e 94, o Gutierrez foi o jogador que era um volante, né? Um jogador de pegada, de meio campo, que também não tinha muita qualidade técnica, mas se valia da virilidade. O Gutierrez fez 48 jogos pelo Atlético entre 2002 e 2003. Depois, outra lacuna temporal aí, e aí em 2008, 2009, vieram 2 jogadores. Um em 2008, que é o Agostinho Viana, que
não vou nem comentar, porque a lembrança da Agostinho Viana causa calafrios, e o goleiro Carine, que veio também com muita expectativa, porque era um jogador que já tinha renome, era um jogador de seleção uruguaia e que tinha feito a sua carreira na Europa, mas que infelizmente não deu certo também. O Carine ficou até o comecinho ali de 2010, mas já certo que ele não permaneceria no Atlético. Depois, de novo, uma outra lacuna temporal, e aí em 2018, 19, também vieram uma outra leva, assim como em 93, de jogadores uruguaios. Na sequência, o Terans, o Lucas Hernandes e o Martin Rea, os três, né? Cada um em momentos diferentes, mas ali mais ou menos entre 2018 e 2019, dos quais o Terans foi quem teve um pouquinho mais de tempo de jogar e tal, de mostrar um pouco mais, mas também não vingou, acabou até indo para o Atlético Paranaense, onde acabou. Aliás, primeiro voltou para o futebol uruguaio, né? E depois acabou voltando ao futebol brasileiro por meio do Atlético Paranaense. E agora o Godin, que chegou esse ano, que a gente nutre e coloca muita expectativa sobre ele, já mostrou as suas características, as suas credenciais, e tem tudo para se tornar aí um jogador uruguaio de melhor lembrança do que aqueles citados entre os anos de 93 e 2019. O Oliveira talvez tenha sido o último grande jogador uruguaio que deixou saudade no Atlético, e os dois de melhor lembrança, os três, né, mas os dois nos quais a gente reputa mais um carinho maior, são certamente o Cinco Neg e o Mazurkiewicz. Como eu disse, o Oliveira tem pelas pessoas que viveram aquele período dos anos 80, uma lembrança muito, muito especial. Bom, espero que o Godin também seja de tão rara felicidade. Uma coisa interessante é que, por conta da escola uruguaia, né, daquilo que a gente diz relacionado à força, à catinga, e mesmo a questão de muita pegada do futebol uruguaio, vocês podem perceber que os jogadores que vieram para o Atlético, com exceção do Terans, todos eles eram jogadores de defesa. O Terans é o único jogador que seria um meia, mais articulador, porque o Gutierrez era mais um volante, mais um jogador de pegada e virilidade. Então essa foi a relação aqui dos três uruguaios que defenderam a camisa do Atlético. Espero que vocês procurem saber um pouco mais sobre Mazurkiewicz, sobre Cinco Neg, Oliveira, e que nós possamos ter muitas felicidades com o Terans. Saudações alvinegras, Galo sempre.